Vejam só, tenho o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor José Carlos de Lima, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Adoração. Pastor José Carlos, de novo, obrigado pelo carinho. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. O irmão sabe da minha admiração pelo irmão, pelo conhecimento do irmão. E é sempre um privilégio aprender contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo nosso. E quero também até pedir desculpa não ter estado no outro que fui convidado para tratar de um tema muito importante, né? Que de onde virá o anticristo. E por motivos de força maior não foi possível, né? Mas é um prazer atender os irmãos dentro do possível, conhecer o nobre pastor da Igreja Batista, igreja que eu amo muito e admiro. Tive algumas ministrações na Igreja Batista, espetacular, foi maravilhoso. Obrigado a todos vocês. Que bem, essa alegria é nossa de recebê-lo, meu irmão. Para a gente começar, pastor José Carlos, vou pedir as informações da igreja para a gente, tá bom? Por favor. Então, nós congregamos ali com o pastor Johnny Lima, né, na Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Adoração, cujo pastor-presidente, pastor José Paulo. Esta igreja está localizada na rua Teresa Albiero, 25, no Jardim Tulipas, em Sorocaba. Estamos ali de portas abertas, esperando os amados irmãos que queiram dar um glória conosco no domingo à noite, nas quintas também, pastor, e na terça-feira também. Ô, glória, que bênção, pastor José Carlos. Obrigado de novo pelo carinho. Obrigado a Deus todos. abençoe sua vida. Continue preservando o irmão com saúde também, por trabalho no ministério e também na área da educação, que é sempre um privilégio. Se você ainda não conhece, tenho certeza que você vai ficar admirado também com o conhecimento dele. Obrigado novamente pelo carinho, meu irmão. E o Vejam Só recebe novamente também aqui nos nossos estúdios o professor Alexandre Dutra. Ele que é professor lá no Seminário Batista Livre, é um amigo do programa, um parceirão aqui do programa, já de muitos anos também. Pastor Alexandre, obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente, é uma alegria recebê-lo. Shalom, Zeca, pastor Zé Carlos e os telespectadores. Para mim também é um prazer, é uma honra, principalmente por estar representando, né, o corpo docente, né, do Seminário Batista Livre. Eu sou um dos professores lá e estou aqui representando esse seminário que é sensacional. Realmente tem formado muitos obreiros, né, de vários movimentos, denominações, para servir ao Senhor nas igrejas locais, também na obra missionária, ou seja, no meio acadêmico também, alunos que se tornam professores, que passam a ministrar conferências, palestras em todo o Brasil. Então, é uma grande bênção. Também sou pastor auxiliar no Templo Batista de Indianópolis, estamos ali próximo do Shopping Ibirapuera, na Avenida Miruna, 517. Temos programações lá a semana toda, né? Domingo de manhã, EBD às 9, culto às 10h15, às 19 horas. Temos um encontro de oração, uma reunião de oração às 19h30, encontro das mulheres às 14h30 na quinta-feira, encontro dos amigos de Sião na sexta-feira às 20 horas, sábado encontro dos jovens e o ministério assim vai se prolongando durante a semana. E também sou diretor do ministério, né, do grupo Amigos de Sião, Ministério de Testemunho ao Povo Judeu. Inclusive, nós vamos colocar aí todos os contatos também aí, que vão ficar à sua disposição. Se tiver dúvidas com relação ao ministério do irmão, na igreja, na área educacional, vai estar tudo à sua disposição aí. Quero deixar aqui o meu abraço ao pessoal do Seminário Batista Livre, né, o professor Jamierso, que tem nos ajudado aqui. Muitos professores têm passado por aqui, um trabalho de excelência que tem sido realizado, inclusive com um campus novo também, ali na Vila Prudente. Muitos alunos. Outro dia, o pastor Gabriel Porto postou uma foto, aí eu comentei, falei, pastor, mas é culto ou é aula? De tanta gente que tinha. Ele falou, não, meu irmão, é aula, tá bem. Falei, que legal, que Deus continue abençoando a vida de vocês, meu irmão. O Templo Batista já está no endereço novo ou esse ainda é o provisório para o Templo Novo? Interessante que nós compramos, né, nós mudamos, estamos agora na Avenida Miruna, 513 é o nosso terreno, mas o 517 é o prédio ao lado que nós alugamos enquanto se constrói o novo templo. Boa. Então tá lá não tem como errar, tá do lado. Tá um do lado do outro, boa. Tá por lá. Antes que eu esqueça também, professor, vamos falar um pouquinho dessa obra aqui que o irmão trouxe para a gente mostrar aqui, só para a gente dar como indicação também para o nosso telespectador, bem rapidinho, por favor. Sim, a preservação das Sagradas Escrituras dos judeus, né, ibéricos até a época da tradução na Reforma, é um livro que vem preencher uma lacuna nessa questão da bibliologia, em que o professor Cristiano fez uma pesquisa maravilhosa, intensa, mas de forma clara, em que ele mostra justamente a preservação do texto bíblico,
né, com os judeus sendo expulsos, né, da terra, sendo, né, na dispersão pelo mundo todo, como eles levaram os rolos da Torá, dos profetas, e preservaram, e também fizeram as cópias e mantiveram essas cópias, e depois começou o período das traduções para as várias línguas da época. Então, realmente, é um material que vem preencher essa lacuna aqui em português, né, da questão da bibliologia. Vale a pena, né? Estamos falando aí dos judeus da Península Ibérica, né? Muitos dos quais vieram com os descobridores para as Américas. É verdade. Você que curte, que gosta de estudar, mais uma dica aí do Vejam Só, tenho certeza que vai ser edificante também para conhecer um pouquinho da história aí, que é fundamental, e da história das Escrituras Sagradas, que é sempre o centro da nossa conversa aqui, do nosso tema. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, hoje nós vamos falar e voltar os nossos olhos para o texto lá de Isaías 17, onde tem uma profecia contra a cidade de Damasco, a região ali daquela cidade. E, recentemente, muitas notícias circularam, né, no meio jornalístico, falando sobre a situação, sobre a grave situação que a Síria vive no momento. Bom, o país já vem assim de anos de guerra, muitos refugiados, inclusive aqui no Brasil. O Brasil recebeu muitos refugiados sírios. Mais recentemente, a situação foi agravada por conta da guerra ali na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e agravada por uma questão de alimentação. Então, o país tem passado dificuldades na questão dos alimentos, porque não recebe mais esses alimentos por conta da crise humanitária que assola agora o leste europeu. E a nossa pergunta é, bom, esta profecia que foi dita pelo profeta Isaías, refere-se ou é possível que a gente consiga encaixar na realidade atual da Síria? Como é que você responde essa pergunta? E nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, obviamente dando um contexto histórico da profecia e as suas aplicações também, tá bom? Então, eu vou começar pegando a opinião inicial dos meus convidados, como eles respondem a nossa pergunta-tema. Vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar, e aí a gente toca o nosso bate-papo por aqui, tá bom? Pastor José Carlos, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? É possível aplicar a profecia de Isaías 17 à situação atual da Síria? Reverendo, eu costumo dizer o seguinte, quando algum aluno do básico pergunta para a gente, pergunta semelhante. Eu digo assim, olha, enquanto Deus estiver preservando o homem, né? Enquanto Deus preservar a espécie humana, você não tenha dúvida que Ele tem motivos para disciplinar. Ele tem motivos para repreender, para corrigir, para exortar, mas também tem motivos para salvar. Então, enquanto Deus preservar, manter essa espécie humana na Terra, até o desfecho final do seu cumprimento, Ele tem motivos para tudo isso que nós falamos. Especialmente esse capítulo, né, onde pelo menos a Síria e a Assíria e Israel estão envolvidos. Seja direto ou indiretamente, especialmente a Síria, do verso 12 ao 14, né? E a referência a Efraim significa que Israel também pegou a sua porçãozinha do juízo na época. Né? Mas quanto à Síria, ela foi o objeto principal da profecia. Né? Então, Damasco está citado, ela também. Então, ela foi o objeto principal. Digamos que tudo o que aconteceu na época, o juízo veio, cada nação pegou a sua porção. Mas o Senhor Deus, quando Ele fala sobre o juízo no tempo do profeta, Ele não deixa de jogar um lance profético lá para o futuro. Seja para aquela nação ou para o mundo, para as nações. Por quê? Porque tem um dia do Senhor profetizado. E esse dia do Senhor, ele permeia tanto os profetas maiores como os menores, e particularmente 2 de Pedro 3:10. Então, o contexto que sofre hoje, o que padece hoje a Síria, eu não vou dizer que tenha desta profecia alguma coisa a respeito, porque ela está passando hoje, que não é nem por culpa dela também. Ela está cercada por um contexto político que envolve a política da Síria, a dependência dela de certos produtos, e que levou a Síria a esse estado. É possível sair dessa situação? É. Mas você não tenha dúvida que tanto o que sofre hoje assemelha-se com o passado, né? Como também aquela questão do descaso
para com o Senhor Deus. E aí tu vê no verso 10, quando Deus diz, te esquecesse do Senhor teu Deus. Isso pega Israel e pega qualquer humano que Deus tanto ama. Então, não a totalidade, mas uma parcela muito grande ainda tem respaldo até hoje. Sim. Inclusive, essa própria questão de repente, usando outras nações, o próprio profeta Abacuque, quando pede o juízo, Deus fala, vou usar os babilônicos para fazer isso. Não tenha dúvida. Então, a profecia, obviamente, que Deus vai usar os meios necessários para cumprir a sua palavra. Para cumprir. E, às vezes, usando outras nações, outras situações, inclusive nações ímpias, né? Ninguém está falando aqui que o Putin é o que vai cumprir o juízo de Deus. Mas Deus usa, acho que o livro de Abacuque é fundamental para a gente pegar esse estudo, é uma canção muito linda, Abacuque, né? Que canção. Exatamente. Que a canção tem o juízo, tem a salvação, tem a oração, tem o pedido do profeta. Sim. E Deus não deixa de se manifestar. Exato. Né? E Abacuque ainda fala, você vai levantar um mais ímpio para destruir nós que já estamos pecando. Eu falo, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Bom, temos aí a opinião do pastor José Carlos. Vamos ouvir também a opinião do professor Alexandre Dutra. Meu irmão, como é que o irmão responde a nossa pergunta? É possível fazer esse encaixe da profecia de Isaías com a situação atual da Síria? Quando nós olhamos para a profecia imediata, o contexto histórico vai comprovar que isso vai acontecer no ano 732 antes de Cristo, né? E o contexto é justamente uma tentativa de barrar a Síria, que está surgindo como um império mundial. A Síria se une com Israel para deter a Síria, mas também eles se unem para atacar Judá. E aí é o problema que a nação de Israel, o Reino do Norte, incorre em pecado contra o seu próprio irmão. E Deus diz que julgaria essa iniquidade de Israel, o Reino do Norte. O contexto de Isaías vai começar lá no capítulo 7, falando justamente sobre as nações e o posicionamento delas em relação a Israel e a Judá, as promessas de Deus ao povo judeu. E quando a gente olha para esse contexto, então a gente tem que fazer uma análise bíblica, histórica, né, da política e profética. É claro que o pastor José Carlos falou muito bem que há uma referência também à profecia imediata, como a questão do quadro profético geral, que é justamente a bênção de relação. Ora, todos aqueles que se levantarem contra Abraão e seus descendentes, né, abençoarei os que te abençoarem, mas tem a segunda parte, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É claro que o juízo de Deus não é contra o homem e nem contra as nações. O juízo de Deus é a favor do homem, para que esse encontre arrependimento, né? Como Nínive encontrou na pregação do profeta Jonas, mas Damasco não encontrou esse arrependimento. Então, foi julgado pelo Senhor através, né, da força emergente, né, que se tornaria o império da época, o Império Assírio. Então, o cumprimento se deu na história dessa profecia em particular, no seu contexto ali do capítulo 7 até o capítulo 17 do profeta Isaías. Também o profeta Jeremias vai falar sobre essa questão no capítulo 49. Então, teve o seu cumprimento histórico no ano 732, né, antes de Cristo, e depois nós temos a queda de Samaria, do reino de Israel, em 722 depois de Cristo. Agora, o que foi trazido, acho que é bem pertinente, porque nós estamos falando, né, de algo que está acontecendo na Síria hoje. Essa crise começou em 2011, no período da Primavera Árabe, em que movimentos populares e de grupos extremados religiosos, né, como aí nós temos a Irmandade Islâmica no Egito e assim por diante. Então, a tentativa era derrubar os ditadores, que é muito interessante. É impressionante, com ditadores você consegue, no mundo ocidental, conversar, mas com os religiosos radicais não há negociação, porque ali é entre Satã, né, e o Deus deles, né, o demônio e o Deus dos muçulmanos, Alá. Então, não há negociação ali possível, o que tem trazido justamente essa situação, né, para a Síria atualmente. Sim. Quando da época aí da Primavera Árabe, em 2011, como foi citado, nós também aqui no Vejam Só nos debruçamos sobre o tema, fizemos basicamente a mesma pergunta. Agora volta a Síria ao destaque por conta dessa crise, grave crise humanitária que o país enfrenta também, e a gente de novo volta os nossos olhos.
o que parece sugerir é uma aplicação, como o pastor José Carlos falou, atual, mas respingando futuramente. A gente pode até perguntar daqui a pouco para o professor Alexandre se ele vê isso daí como consequência, né? Ali foi destruído e depois nunca mais se reestruturou. Mas acaba voltando os olhos de toda a população para isso. Agora, por outro lado, a gente tem sempre o perigo de deixar a profecia bíblica em aberto, né? Ou seja, ela nunca vai se aplicar ou vai servir para qualquer hora. Você olha ali, agora veio, agora de novo. Será que é assim que funciona? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pastor José Carlos, eu queria começar dando um panorama histórico ali da profecia, assim. O que estava acontecendo, por que o profeta foi levantado e chamado para essa temática, qual que era o problema envolvido? E aí já vou pedir para o irmãozinho fazer o gancho, como é que a gente pode tirar dessa aplicação ali do contexto e levar até os dias de hoje. Reverendo, vamos começar desde Tiglat-Pileser, passando por Sargão até Senaqueribe. Então, nós temos esses 3 reis, esses 3 cabeças, envolvidos na palavra de Deus, nesta profecia. O que Deus queria para Israel? Primeiramente, o capítulo 17 de 2 Reis deixa bem claro, tudo que Israel fez de erro, Israel abusou da paciência, né? Reino dividido, Israel abusa da paciência e então as tribos do norte vão levadas para a Síria em 722. E vem um povo da Síria exatamente para compor ali Samaria, aquela região toda ali. E tem um texto muito interessante, quando diz lá no capítulo 17, que o povo não soube se comportar na terra e que Deus teve que mandar alguns leões, inclusive, que devoraram alguns deles. Até que alguém pediu que o rei enviasse para aquela região um sacerdote. Foi o que aconteceu. Bom, então você tem o pecado de Israel, que agora intencionava realmente se levantar contra o sul de Israel, né? E para isso, qual era a aliança perfeita? A aliança perfeita seria exatamente Damasco, seria exatamente a Síria. Então começava aí esse estupim. E aí quando você pega o capítulo 7, como bem o professor frisou, então você tem Deus Altíssimo alertando e dizendo que não vai acontecer. Mas eles estavam programados exatamente para pegar o Reino do Sul e eliminar o Reino do Sul. E agora Jeroboão II ou outro qualquer sucessor dele tomasse conta de tudo. Essa era a meta fundamental e maior naquela época. O que Deus fez? Interferiu em favor de Judá. Até porque de Judá viria futuramente a bênção para todas as nações. E isso não pode ser interrompido, não tem jeito, Sim. né? Então, Deus teve que punir dessa maneira. Então, o capítulo, quando nós usamos o capítulo 24 de 2 Reis, o verso 4 e 5, tem uma das piores expressões, que na minha opinião, da Bíblia Sagrada, quando termina a paciência de Deus. Olha o que Deus fala exatamente contra esse povo. E aí acontece o cativeiro babilônico, né? Mas só para citar um exemplo aqui. Até que não houve mais remédio para Israel. Pecaram, chega. Essa mesma verdade se repete em 2 Crônica 36, do 13 ao 16, e esse mesmo versículo 5 do capítulo 24 de Reis, ele se repete da seguinte maneira: pelo que Deus não quis mais perdoar. Isso é incrível, isso aqui é terrível. Deus não quis mais perdoar. Basta, chega. Então põe na mão de Nabucodonosor, ele que se vire. Então, esses pecados dessa nação, especialmente quando Israel tenta eliminar o Reino do Sul juntamente com Damasco, é aí que Deus vai se levantar para proteger o Reino do Sul, trazer esse juízo, e eles tiveram que colher isso aí depois, em 732 aproximadamente. E então é quando nós pegamos esse tipo de castigo, e aí você vê uma razão no verso de número 10. Esse versículo é muito importante. Esse te esqueceste do Senhor teu Deus. Isso é muito grave para o ser humano. Hoje, a Irmandade Muçulmana na Síria é a mesma coisa. É demônio e Alá, né? Eu rejeito o demônio, mas eu tenho o Alá. Mas parece que esse Alá não está funcionando. Até porque só existe um eixo na história que é capaz de evitar tudo isso. Jesus de Nazaré. Se ele não tiver na pauta, meu amigo, do dia a dia, Deus tem milhões de razões para castigar e disciplinar, e muita gente vai padecer por isso. Então, eu não digo toda, mas o respaldo que fica para hoje parece que está bem claro aos nossos olhos.
Da manutenção do pecado. A manutenção do pecado, do abandono, ao te esqueceste. Esse abandono é muito grave. Esse abandono é muito grave, né? Porque, só um exemplo aqui. Quando nós pegamos 2 Tessalonicenses 2, verso 10 em diante, né? Então, o Senhor Deus explica por que é que Ele vai enviar a operação do erro. A operação do erro ali é exatamente o anticristo. Quando Ele fala que vai enviar... Olha que razão interessante. Primeiro, porque não quiseram e nem obedeceram o evangelho da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Porque não tiveram prazer na verdade. Tiveram prazer na iniquidade. Então, isso é muito grave. Então, sempre foi assim. Se sempre foi assim, toda disciplina é bem-vinda também no contexto profético, no contexto histórico, como falou o professor, e se estende essa palavra de Deus até os nossos dias. Dos tempos. Professor Alexandre, primeiro, assim, o irmão concorda com a apresentação do contexto histórico dado, é isso mesmo? Quer acrescentar alguma coisa? E aí já vou pedir a sua opinião nessa questão que é colocar-se como um perigo de você aplicar a tudo a profecia bíblica. O pessoal até brinca, né, de ler a Bíblia com o jornal do dia, né? Você pega o jornal e põe na Bíblia. Como é que isso funciona, os perigos disso? Por favor. Não, o pastor José Carlos expôs bem o contexto histórico. Eu acho que só vale a pena acrescentar que, de fato, Damasco, né, foi destruída no ano 732, mas a Bíblia diz, no capítulo, que ficaria um remanescente. Ele deixaria de ser um reino, seriam subjugados pelos impérios que viriam também. E, claro, Israel também foi disciplinado, mas também será restaurado. Que aí nós estamos falando das 10 tribos do norte, que ainda não foram ajuntadas pelo Senhor. Muitos deles se misturaram com o reino do sul, estão lá, como você vê no Novo Testamento, a tribo de Azer, né? Lá na apresentação de Jesus, como menino no templo. Então, isso realmente é o que eu gostaria de acrescentar. Agora, quando a gente pensa no contexto bíblico, né, acho que vale a pena a gente mencionar que a Síria está no norte de Israel, né, o contexto geográfico. Ali nós temos Arã, é o nome, né, no Gênesis que aparece para a Síria. Dali você tem os arameus, onde a família de Abraão foi, depois que eles saíram de Ur dos caldeus. E quando Abraão vem para a terra prometida, né, ele vai passar em Damasco e vai ali adquirir o seu servo Eliezer Damasceno, né, que depois vai ser enviado para buscar uma esposa para Isaac, da parentela de Abraão e Sara. Depois você tem também a história de Jacó fugindo de Esaú. Vai parar lá na Síria, né, no caso, no período bíblico, chamado de Arã. E depois você tem um gap, né, que aí você entra nos evangelhos e você tem ali a Síria sob domínio romano, e você tem o Senhor Jesus pregando ali próximo daquela região, e você tem Decápolis, né, alcançando ali algumas cidades, algumas regiões, né, da Síria, e o evangelho foi bem aceito, né, nesse lugar. Paulo vai ter a sua experiência salvífica a caminho de Damasco, né, para perseguir os judeus que estão crendo em Jesus lá. Então, é algo bem interessante. Duas outras últimas coisas para falar no Novo Testamento, antes de ir para a questão, é que lá em Antioquia da Síria, é que os cristãos vão ser que os discípulos de Jesus vão ser pela primeira vez chamados de cristãos. Então, esse contexto todo é muito importante, biblicamente, profeticamente falando, e é de lá que vai sair, né, a primeira comissão missionária para os gentios com Paulo, né, da igreja de Antioquia. É que Barnabé e Saulo vão sair na sua primeira viagem missionária. Antioquia é chamada da igreja missionária. Então, todo esse contexto que envolve a Síria quando a gente pensa da perspectiva bíblica. Mas, de fato, quando a gente vai para a questão profética, se cumpriu no ano 732, antes de Cristo. E de lá para cá, mencionando ali os evangelhos, o Novo Testamento, o início da igreja, a Síria vai ter uma experiência, né, de conversão na expansão do Islã. Aí nós estamos falando isso no século VII, VIII, IX da nossa era. E aí o que acontece? A Síria começa a ser beligerante contra o povo judeu, não no sentido de exterminá-los, mas de colocá-los debaixo, né, do jugo e como cidadãos inferiores. Você tem sinagogas na Síria até hoje, em Damasco, em Homs, em
nessas cidades principais. Agora, quando a Síria, a partir da organização do Estado de Israel, começa a se posicionar contrário, participou da guerra, né, contra Israel na independência de Israel em 48, aí sim a profecia volta para a Síria. Não exatamente em Isaías 17, mas eu colocaria anterior a isso, e como Deus fala em relação às nações, lá em Gênesis 12. Ora, se vocês abençoarem o meu povo, vocês serão abençoados. Mas se vocês não abençoarem, pelo contrário, amaldiçoarem, então vocês serão amaldiçoados. Vamos pensar no contexto mais próximo. O Iraque, que era o grande inimigo de Israel, caiu, não existe mais. A Síria caiu, não existe mais. Eles estão passando por uma situação dificílima lá, depois a gente pode comentar sobre isso. E agora, a grande ameaça a Israel é o Irã. Então, talvez, na nossa geração, nós veremos o Irã caindo também. Então, é interessante como esses países que vão se posicionando contra Israel, ao longo da história, eles vão sofrendo essa derrota de forma que, como o pastor mencionou, né, você também mencionou, Zeca, de Deus usar outros, né, e ímpios para corrigi-los. E, no caso, pastor, nós estamos falando justamente de muçulmanos. Os muçulmanos estão guerreando entre si, né? Lá na Síria, o Estado Islâmico está muito enfraquecido, mas continua. E os rebeldes, aqueles que deixaram o governo do Bashar al-Assad, eles estão ainda resistindo, muito menos, porque tem ainda apoio estrangeiro, né? Mas, por outro lado, a Síria tem o apoio da Rússia e consegue, então, se estabelecer. E, para encerrar, eu acho que a gente vai tocar nesse assunto. O que traz a discussão novamente é justamente as eleições que houveram em 2021 e que o presidente foi eleito com 95% dos votos e que internacionalmente os países disseram, olha, isso aí não foi correta, essa eleição, e a oposição também diz que foi fraudada a eleição lá. Sim. Pastor José Carlos, irmão, acho que tem algum perigo a gente fazer essa leitura, eu vou colocar aqui entre aspas, porque às vezes o termo pode parecer pejorativo, atualizada da Bíblia, porque fica claro que a profecia tem o seu contexto histórico de ser aplicada e mencionada. Mas, obviamente, que a história continua, ela não parou ali, e as nações vão cometendo os mesmos erros, como o irmão citou. O irmão vê algum perigo nessa questão? Isso pode causar algum perigo na nossa interpretação bíblica, escatológica principalmente, né? A escatologia acaba mexendo muito com isso também. Isso, como nós falamos, né? Não é a totalidade do que está ali profetizado que pode servir para hoje, né? Mas respaldos da palavra de Deus, ela vai atingir o futuro. Isso aí não tem dúvida, não tem jeito. Por quê? Somente essa ação da Síria, como o professor acabou de expor, e você vê que se eleições foram manipuladas, significa que o povo vai numa urna lá em vão. Porque aí elegem quem querem, não é? Não o povo, mas alguém que pode manipular, não é? Então, nós não aplicamos a profecia direto para hoje, não. Mas pegamos, por exemplo, né? E aí eu tenho que usar aqui o versículo, vamos pegar o versículo de número 13. O versículo 13, aliás, o 12 mesmo. Multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem impetuosas águas. Bom, então nós temos aqui uma citação de nações, e quando eu falo nações, obviamente, já está saindo aqui da Síria, já está saindo da Assíria, de Israel. Por quê? Porque a visão de Deus é essa visão assim, olha, ele está lá nos dias da Assíria lá, só que ele está vendo o nosso 2022 hoje aqui. Tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, essa coisa toda. Então, o erro da Síria, infelizmente, dessa nação, ao voltar, sei lá, desviar-se da palavra de Deus, ou não querer com Deus aquilo que Deus pede do ser humano, como está em Miqueias capítulo 6, né? Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, né? Senão que ames a beneficência, ande humildemente com o Senhor teu Deus. É esse deixar a palavra que determinados juízos vão respingando na história, né? É o caso, esse país está sofrendo hoje, está, mas tem como corrigir? Tem como corrigir. Há como corrigir, né? Primeiramente, a justiça é o que Deus pede. Ame a justiça.
Tem como corrigir? Dá para corrigir muito bem. Entrando exatamente pelo caminho de pessoas civilizadas e olhando não somente para a classe dominante, mas olhando para a base. A base precisa ser ouvida, atendida, porque é aí que Deus também vai agir em favor de um povo. Deus não quer abandonar o ser humano. O ser humano é que vira as costas para ele, é que abandona. Ele está procurando sempre, ele está buscando sempre o ser humano. Então, e aqui a gente vê, o capítulo 13, por exemplo, pastor, versos 5 e 6, né? Quando Deus trata do dia do Senhor. A profecia é para quem? Para a Babilônia. Daquela época, o reino das nações, o império das nações. A Babilônia é chamada a joia das nações, né? Mas por que sobra para nós? Porque tem um dia do Senhor profetizado, o dia da ira, Joel 1,15, o dia de trombeta, alarido, trovões e de terremotos, Joel 2,1, do 1 até o 10, e aí pega uma sequência de versículos, né? É dia de pranto de Armagedon, conforme Joel 3, 14 e 15, porque o grande dia do Senhor está perto. Então você, quando começa a observar 61 de Isaías, verso 2, quando a profecia dirige-se a Cristo, anunciar o ano aceitável, mas também o dia da vingança. Então, Cristo omite o dia da vingança, na citação em Lucas 4, 17 e 18. Por quê? Porque ele veio somente anunciar essa graça que nós estamos desfrutando hoje. Ele veio anunciar exatamente o ano aceitável, né? Mas e o dia da vingança? Está no esquecimento? Não, não está. Cristo deixou por conta de um Espírito chamado de Santo, que no capítulo 13 de João, capítulo 16, verso 13, diz assim que quando ele vier, ele anuncia, ele guia, e tem um porém, e aí ele vos anuncia tudo o que há de vir. Então o Espírito Santo tem uma função escatológica, e essa função escatológica que faz com que você enxergue, respaldo desse versículo serve para hoje e para o futuro. Nem tudo do texto, mas se você faz um filtro e você vê o que está acontecendo, você é obrigado a dar razão mais uma vez para a Escritura Sagrada. E, professor Alexandre, acho que é dessa forma mesmo? É possível fazer essa leitura aí? Aí nós estamos falando de um escopo maior das Escrituras, né? Quando a gente se prende aqui em Isaías 17, né? Quando fala peso, capítulo 17, versículo 1, peso de Damasco, né? Essa expressão fala da falta de justiça da Síria e da sua falta de arrependimento. E por isso ela seria julgada por Deus e foi no ano 732 depois de Cristo. Também nós temos aqui, o versículo continua, né? Eis que Damasco será tirada e já não será cidade. Ou seja, ela perde a prerrogativa de reino, né? E passa a ser subjugada, passa a ser vassalo, né? do reino da Síria, Senaqueribe, como o pastor Zé Carlos mencionou no início, né? E quando fala as cidades de Aroê serão abandonadas, é justamente essa incapacidade de se manter como cidades, estados, como cidades que permanecem livres, soberanas naquela época, né? E ainda diz, serão abandonadas, ou seja, não terão força realmente para se manterem entre os reinos da sua época. Não há de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante, ou seja, falta autonomia e de governo, né? Então, vai repetindo e vai dando a ênfase sobre isso. E a fortaleza de Efraim cessará. Aí realmente traz aqui o juízo para a nação de Israel, o reino do norte, né? Mas olha que interessante, no versículo 3, você tem, ainda continuando, né? Como também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Em 3 versículos você tem a razão, a queda, a destruição dessas duas nações e o início da restauração. E o capítulo 17, do versículo 7 a 14, fala dessa restauração futura de Israel. De fato, essa parte da profecia de Isaías ainda está no futuro, mas os versículos anteriores já se cumpriram. Então, nós temos ali uma referência que tem um cumprimento imediato na história, imediato não tão longo, né, no tempo, mas um outro que está no futuro que não temos data. Então, de fato, se nós analisarmos assim a profecia, cabe a interpretação e aí a exegese do texto, né, é sustentada com essas técnicas de aplicação para o texto. Então, o texto vai dizer essas duas coisas para a gente. Agora, quando a gente olha para o futuro da nação, né, da Síria, no futuro no sentido de como nação,
nós precisamos entender que com a queda do Império Turco-Otomano, né, na Primeira Guerra Mundial, que os aliados venceram a Alemanha e o Império Turco-Otomano se aliou à Alemanha e foram derrotados pelos aliados, né, liderados ali pela Inglaterra e pela França, começa a ressurgir a independência desses povos, dessas nações, né? Então, nós estamos falando de algo mais moderno. E de lá para cá, como é que Deus tem julgado? Com o princípio que rege todas as nações, a relação das nações com o povo judeu, com a nação de Israel. E aí sim, quando a gente olha e você percebe que os aliados hoje, né, do Bashar al-Assad são Irã, Rússia e o Hezbollah no Líbano, você vê que eles estão, né, alinhados com os grandes inimigos de Israel. E é uma questão de tempo para que, então, Deus traga o juízo sobre essas nações que se levantam gratuitamente, né, contra a nação de Israel. É claro que o pessoal da geopolítica vai dizer assim, Zeca, não, esse é um interesse apenas sobre o caminho do petróleo no Oriente Médio, porque a Síria, né, dá acesso para o mar Mediterrâneo. Ora, não é só isso, porque quando a gente justamente contempla o Estado Islâmico no norte, né, do Iraque, em porções da Síria, eles estão usando o petróleo para negociar, mas para a sua causa religiosa. É uma jihad mesmo aqui, em que os sunitas estão esmagando os xiitas e tomando conta, dizendo você não é muçulmano suficiente e por isso você deve morrer. É o que está acontecendo. Nós estamos lá num período de guerra civil na Síria. Oficialmente, através da possibilidade que a Síria dá para se contar os mortos, são 500 mil desde 2011. Mas são muito mais, muito mais. Não sabemos o número. 13 milhões, né, saíram da Síria. É mais fraudado que pesquisa eleitoral. E eu nem devia ter falado isso. Não devia ter falado isso. Mas é verdade. Então, 13 milhões. Nós, pastor Zé Carlos, recebemos aqui, há anos atrás, uma família de sírios cristãos, né? Você tem de Homs, Alepo, você tem essas comunidades, tanto judaicas quanto cristãs, de uma igreja batista, que nós recebemos, ajudamos, né, naquele período de transição, se adaptarem, né, e foi aqui acolhido pela Igreja Árabe de São Paulo. E olha só que impressionante, o pastor falando, né? Perdão, não era pastor, mas era da Igreja Batista. Ele falou, olha, um sniper muçulmano ficou sobre a torre da igreja e eliminando cada cristão que tentava fugir de casa. Então, ele conseguiu vir para cá, mas parte da família está espalhada. Não sabia quando que eles iam conseguir se unir novamente. Então, esse é o contexto que nós estamos vendo. Então, uma perseguição aos judeus, uma perseguição aos cristãos, e chega uma hora, como o pastor bem disse, que acaba a paciência de Deus. O tempo de arrepender-se, né, da injustiça, porque isso é injustiça. Sim. Então, Deus começa a julgar essa nação chamada Síria nos nossos dias, e está aí, as manchetes evidenciam isso. Porém, esse presidente só continua porque ele tem a ajuda militar pesada. E olha só, ele resistiu ao governo do Barack Obama e do Donald Trump. E está agora no Biden e ele continua no poder. Mas aí eu levanto a questão, mas sem ele, será que seria melhor a Síria? Se o Estado Islâmico tomar, de modo nenhum. Então, nós temos que aprender também a saber que o mundo é assim. Nós vamos ter que lidar e negociar com ditadores. Sim. Porque com eles, pelo menos, há uma possibilidade de diálogo. Mas com os extremistas religiosos do Estado Islâmico ou da Irmandade Islâmica, não. Qualquer um que você colocar ali no poder vai ficar muito pior até. Deixa eu só colocar um comentário aqui e eu queria abordar nessa parte final aqui do bloco essa questão que muita gente também acaba trabalhando em cima dessa perspectiva. É o comentário do Ezequiel, ele está respondendo a nossa enquete lá no Instagram e ele fala o seguinte, ó: a atualidade da Síria está ligada ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento? Obrigado, viu, Ezequiel, pela sua pergunta. E aí, pastor José Carlos, eu incremento com a seguinte questão. Muita gente trabalha numa divisão de Israel e igreja. Vocês podem até comentar um pouquinho da linha que vocês defendem também nesse aspecto, mas que a partir disso, como a gente vive hoje na época da igreja, essas profecias ligadas a Israel
e aos seus inimigos e tudo mais, elas seriam cumpridas em um futuro posterior, que chegaria e tudo mais. Tem essa leitura, a gente pode fazer essa pausa profética na história. Como é que o irmão vê isso daí? E se de fato o irmão enxerga que o que nós estamos vendo hoje da Síria, ela não teria relação com esse povo do Antigo Testamento mesmo? Então, reverendo, claro que nós defendemos, dispensacionalista defende exatamente que Deus tem o plano para a igreja, Deus tem o plano para Israel, né? Nós somos chamados de restauracionistas, né? Por quê? Devido a algumas profecias próprias do Novo Testamento. Particularmente Romanos 9, 25 a 27. Então, esses versículos nos permitem, né, no nosso entendimento, juntamente com Romanos 11, verso 25 a 29, também fazemos a leitura que de Sião virá o libertador e restaurará esta nação de Israel. Veja, Israel sobreviveu, os reinos caíram. Ele ficou. Mas ficou por quê? Porque o projeto de Deus nele ainda está de pé, nós cremos assim. Tá? Então, quando nós, por exemplo, fazemos essa leitura, então nós entendemos que Deus, o Altíssimo, vai cumprir, conforme aquela ordem colocada pelo apóstolo Tiago, né? Lá no livro de Atos. Então, em Atos, nós temos um apoio, né, para tocarmos nesse assunto e dizermos para os irmãos que, vejam só, observe bem isso aqui. Irmãos, vocês viram como o apóstolo Pedro, ele falou a respeito de como Deus, primeiro, ele tira um povo para o seu nome, igreja. E diz, e depois eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Bom, não se cumpriu ainda. Qual o fundamento profético que Tiago está usando? Ele está usando Amós 9, 11 e 12. Bom, então nós temos um apoio, não é? Quando nós tratamos exatamente de Romanos 9 e 25, o que nós vemos aqui? A mesma coisa também. Então você tem essa realidade aqui, verso 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Bom, então nós temos um apoio também para isso. Examinando as palavras de Gabriel para Maria, em Lucas 1,32, ele diz, e Deus, o Altíssimo, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Cristo terá um trono aqui ainda. Isso é a visão do milênio, visão gloriosa do milênio. Essa visão está baseada em algum contexto veterotestamentário? Está em 2 Samuel, em 1 Samuel, aliás, né? Capítulo 7, e o verso 12 a 17, mais ou menos. Ali você tem o quê? Deus prometendo um descendente a Davi, que ficaria no trono. Assim. Bom, então ficará para sempre no trono. Então, nessa aliança davídica, isso sem falar no recheio veterotestamentário, que é muito amplo, né? Especialmente o Salmo 89, né? Do verso 9, 19, 27, 30. São muitos versículos que preenchem essa aliança, né? Aí você parte para Jeremias 31, do 31 a 34, você tem a nova aliança. E Deus diz, não como a aliança que eu fiz com os pais de vocês no deserto, porque vocês quebraram. Então você vê o homem quebrando uma aliança divina, o homem quebrando um propósito. Aí ele fala, mas eu escreverei em vossos corações e etc. Isso aí tem um futuro ainda, porque vai se repetir de novo na carta aos Hebreus essa mesma realidade. Então, quando você olha para Israel, você vê um povo preservado exatamente para quê? Para cumprir 37 de Ezequiel, do 1 ao 7, onde a reconstrução dessa nação, passo a passo, desde o ruído que acontece quando Ezequiel profetiza, a partir do verso de número 5, profetiza e houve um ruído. Se você estender isso aqui na história, você vai encontrar esse ruído aonde? Em 1897, em Theodor Herzl, quando ele começa a dizer que os judeus precisam voltar para a sua terra. Começa ali o ruído. O que é ruído? É um som indefinido. Alguém começou a dizer na Hungria que Israel tem que se reconstruir. Só que é gradativo. Depois eu profetizei e houve um rebuliço. O que é rebuliço? Cada osso procurando o seu osso. Aí você vê uma nação a caminho da reconstrução. Até o corpo estar coberto de pele, é o Israel formado e perfeito. Só que falta uma fase. E eu derramarei sobre vocês o meu espírito. Essa não se cumpriu ainda.
Então você estende a profecia na história, você olha com esses olhos divinos e você estende a profecia na história, você vê que a coisa aconteceu bonitinho, literalmente, a coisa vem acontecendo, né? Tanto a maior diáspora no ano 70, né, que veio somente se reconstruir exatamente quando? A partir de 1897, que se concretiza em 48, né? E como o professor mesmo colocou, a Síria cai na bobagem de mais uma vez ser inimiga desse povo. Mesmo conhecendo o passado, quando na Assíria Deus mata 185 mil soldados assírios, esbagaça quase um reino, isso numa noite, um anjo do Senhor, né? O que acontece? Não aprendeu ainda? Não teve uma lição no passado? Teve, mas se repete no presente agora. E como o pastor colocou aí, foi muito interessante também, né? Eu não queria tocar muito nesse assunto, porque a gente vai se estendendo, rapaz, e é complicado, porque a gente tem que citar alguns nomes, professor, a gente não pode citar. Mas quando você olha, ô Síria, você está aliada com quem? Eis a pergunta. Com amigos de Israel? Não, é com inimigos dele, veterados inimigos. Aí eu sou até obrigado a voltar para Gog e Magog, como aquele debate aqui. Sim. E aí é complicado, né? Porque você tem um aliado Rússia, um aliado China, um aliado Irã, você não pode esperar muito de você. Você está vendo aliança todos os dias. Ó, o Vladimir Putin, aliança com a China, com Xi Jinping, né? Do dia 4 a 5 de fevereiro, por ocasião das Olimpíadas, não é? Depois aliança com quem? Com o Irã, com o Khamenei, não é? Aliança bem feita. Depois aliança com quem? Com a Índia. Espera um pouquinho, mas tem um país chamado Turquia que está dizendo que até 2030 quer tirar todos os cristãos de lá. Agora a Rússia faz a mesma coisa e a Índia também. Aí a Síria vai se alia com quem? Com os inimigos de Israel. Você não tem a dúvida que o coro vai cantar de novo. Aí não tem jeito, pastor. A gente quer poupar a Síria, mas ela não quer ser poupada. Ela não quer ser poupada, né? Não se Então, ajuda. fazer o quê? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, né? Sim. Professor Alexandre, o irmão também faz essa leitura dessa divisão, então, dos povos, né, de um plano específico para Israel, de uma restauração e tal, porque alguns vão trabalhar também com essa questão da diáspora, da destruição do ano 70, como o fim ali da nação judaica. Inclusive, alguns... Aqueles que defendem mais a linha do preterismo, né, de que o próprio cumprimento do dia do Senhor foi naquela ocasião. Então, que essas profecias todas para trás ali já estariam resolvidas também. Como é que o irmão vai trabalhar nessa questão? Bom, eu sigo a mesma linha do pastor José Carlos. Eu sou dispensacionalista também. E, de fato, nós temos tantas profecias que não teriam tempo para serem cumpridas nesse período da história após 70, né? 70 depois de Cristo. Então, realmente, algumas coisas estão se cumprindo, outras só vão se cumprir no período da tribulação, grande tribulação, e outras tantas só no período do milênio, que é a mesma linha que o pastor segue e eu também. Agora, o que une, né, esses testamentos, como foi colocado aqui, é o Messias. Veja bem, o Messias é o rei de Israel, é o Senhor da igreja e o juiz das nações. Então, é no Messias que todas essas coisas se compreendem, se entendem, se encaixam no decorrer da história da humanidade. Então, de fato, nós estamos seguindo essa linha e, claro, o dispensacionalismo como método de interpretação não responde tudo, mas é o que mais responde de forma mais satisfatória. Tanto é que os grandes eruditos, né, os grandes pais da igreja, pensavam assim, e depois também, né, outros que vieram, grandes nomes, também pensaram assim, e muito hoje se pensa assim, e é a maioria dos evangélicos. Por quê? Porque não dá para ignorar a questão da profecia no texto bíblico. É uma demanda muito grande. Nós temos um percentual muito grande de profecias na Bíblia. E que, de fato, quando se cumpre, nós não temos dúvida que se cumpriu, que é o caso da queda da Síria em 732. Mas, como a gente viu, o profeta também olha por cima das montanhas, né, e ignora os vales que nós encontramos na história. Porém, a mensagem sempre é de, no futuro também, apesar do juízo, restauração, perdão para o arrependimento. E o versículo 7 de Isaías 17 fala justamente sobre isso. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Ora, esse Senhor, né, que é o Santo de Israel, esse Deus Criador, é também na figura expressa do seu Filho Jesus.
a Trindade Santa, né? O Messias prometido com características humanas e divinas, que vai convergir tudo em si mesmo e vai cumprir tudo aquilo que os profetas disseram que se cumpriria nesses momentos específicos da história da redenção. Então, a compreensão, e o pastor falou muito bem sobre, né, o filho de Davi, é onde se converge tudo. Então, as nossas diferenças interpretativas e teológicas e escatológicas somem ali, quando a gente olha, de fato, para Jesus e o seu papel na história da redenção, no passado, no presente e no futuro. Então, aí eu fico com a dúvida do seguinte, aí, até para os dois, o pastor Alexandre já está com a palavra, ele já pode complementar, depois o pastor José Carlos também coloca um pitaco sobre essa questão. A gente não teria que esperar, então, esse período milenar de reino, tudo, para que exatamente a profecia se cumprisse também futuramente, vamos dizer assim, que essas questões históricas, elas vão permeando, mas pode acontecer aqui, daqui a pouco a Síria pode melhorar ali, daqui a pouco pode voltar aqui, que o cumprimento disso mesmo seria uma questão futura, escatológica mesmo, para a gente ver assim, agora, esse olho do futuro que o pastor José Carlos está falando, né? Ó, o profeta falou ali, mas olha para lá. Mas esse para lá é só quando acontecer mesmo. As coisas de hoje não daria para colocar exatamente aqui. Então, quando você tem profecias específicas para as nações específicas, a gente consegue identificar o cumprimento delas na história. Mas o pastor Zé Carlos falou justamente do dia do Senhor. O dia do Senhor é um período, e esse período é futuro, que é o período da tribulação. Então, quando você pensa em que essas nações que são mencionadas e que têm aspectos proféticos particulares que vão se cumprindo na história, elas não deixam de sair do cenário profético. Por quê? Povos bíblicos, problemas bíblicos, é na Bíblia que se resolve. E isso joga realmente para a profecia, para o futuro, para esses períodos específicos. Por exemplo, as nações vão se voltar contra Israel. Isso nós temos o período da tribulação, né, da grande tribulação. E nós temos também a volta do Messias, a segunda vinda de Cristo, né? Ele prometeu isso, que voltaria e pisaria no Monte das Oliveiras para estabelecer o seu trono no Monte Sião, né? Olha que interessante. O sacrifício é no Monte Moriá, né? A mensagem profética é no Monte das Oliveiras, mas o cumprimento do reino é no Monte Sião, que são daqueles 7 montes que formam a cidade de Jerusalém. E dali nós temos justamente esse período do milênio em que as profecias de restauração, de equidade, de justiça, de paz, de prosperidade, de longevidade vai acontecer nesse período. Então, de fato, a gente tem que aguardar esses períodos, né, profetizados para que, na totalidade, as profecias se cumpram. Porém, cada uma no seu período. Aí é a arte da hermenêutica. Você pegar no texto bíblico e saber, olha, esse texto aqui é profético, ele se refere ao seu cumprimento na tribulação. Esse outro aqui é profético e se refere ao seu cumprimento na segunda vinda. Esse aqui também é profético, mas compete ao seu cumprimento no milênio de Cristo. Entendendo isso, a gente consegue encaixar esse grande quebra-cabeça escatológico e a tranquilidade, a paz, né, teológica se estabelece. Se fosse fácil assim. Se fosse fácil. Depende de quantas peças tem na cabeça. Eu comprei um recentemente pro meu filho, tinha 500 até hoje, que tem uns 5 meses que nós estamos tentando montar lá, ela parecia pequenininha assim, ó, não encaixa nunca. Pastor José Carlos, não seria essa, então, a leitura ideal? A profecia tem e ela irá se cumprir, mas nesse período específico, esse meio tempo histórico aqui é uma caminhada natural de qualquer... Inclusive com tempos de arrependimento. Porque quando chegar o cumprimento da profecia, já não dá para se arrepender mais. É verdade, não tenho dúvida. Não seria essa a leitura mais saudável, digamos assim? Então, reverendo, olha só. Em 21 de Mateus, do 33 ao 43, o Senhor Jesus citou a parábola da vinha, não é? O fundamento que ele usou foi Isaías 5, do 1 até o 11, mais ou menos. Então, quando Deus fala, né, quando Isaías canta essa parábola, né? Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido e etc. Então, aí ele cita Israel. Bom, Deus diz assim, ó, eu esperava que desse frutos bons, mas veio a dar uvas amargas. Então, quando Cristo vem... E ele trata com Israel, porque ele foi enviado, segundo a palavra dele, primeiramente para Israel, conforme 10 e 6 de Mateus.
ele simplesmente cita essa parábola depois, ao sentir a rejeição de Israel, não é? Então, ele sentiu a rejeição. Então, ele conta essa parábola, no finalzinho ele diz assim, olha, o reino vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos ideais. Verso 43. Então, essa oportunidade de ser igreja, Israel perdeu. E o Senhor Jesus passa para os gentios, o resultado, nasce uma igreja em Atos 2, cheia do Espírito Santo, uma glória maravilhosa. Então, cumpriu-se literalmente. Só que Israel não escapou da profecia, né? Israel não escapa. Então, como o professor disse, é verdade, aspectos específicos para tempos específicos, né? E ele usou que tudo converge em Cristo, verdade, porque o próprio milênio em si, tudo vai convergir em Cristo. Aí tu pega Efésios 1, 9 e 10. De fazer convergir nele todas as coisas das que estão no céu e na terra. Quando tu pega Atos 3 e 21, palavras do apóstolo Pedro, né? Ele fala exatamente isso. Até o tempo, convém que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, o Cristo vai estar lá em cima até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, tem uma visão futura nisso aqui, né? Quando nós usamos 5:35 de Mateus, Cristo diz assim, não jure por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. É a cidade dele, ele vai estar nesse Monte Sião, como o professor acabou de citar. Ele vai estar nessa cidade. E estando lá, vai se cumprir o quê? Isaías 1:9, o remanescente será salvo. Isaías 10:22, o remanescente será salvo. Você tem exatamente o cumprimento lindo, maravilhoso de Isaías 10, verso 22, que é esplendoroso, quando Paulo cita esse versículo também. Então, o futuro, na verdade, ele vai convergir em Cristo. Agora, é claro, fases da história, juízos específicos para determinadas nações acontecerá. E já aconteceram e vem se distribuindo na história. Né? O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, quando você olha para países da África, a imprensa sequer noticia. Aí você vê misérias que acontecem ali, que não vale a pena nem mencionar aqui. Mas quanto a essas nações mais civilizadas, que você está vendo acontecer, que tem tudo para se reconstruir, ela pode se recuperar amanhã ou depois, a Síria. Pode alguém se levantar lá e colocar esse país de pé outra vez, não tenha dúvida nenhuma. Só que com os aliados que ele adquiriu para si, vai ficar difícil, porque agora, é como disse Vladimir Putin, já não quer mais o monopólio, agora tem que ser pelo menos 2 polos, Estados Unidos e Rússia de novo. Será que volta essa tal de Guerra Fria de novo? Porque pelo que está sendo armado aí, nós vamos ter surpresas desagradáveis no futuro próximo. Sim. E bem próximo, não vai demorar muito. Né? Porque se essa potência voltar de novo... ontem, o que foi noticiado ontem? Foi noticiado exatamente que mais 300 mil homens combatentes da Rússia vão se posicionar. Então, o que vai acontecer com a Ucrânia? Ninguém tem ideia. Porque Deus só vai se movimentar escatologicamente, aí tu vai ver 39 de Ezequiel, verso 15, se cumprir. 38 de Ezequiel, 15 a 17, se cumprir. 39 de Ezequiel, 21. E eu te derrubarei, Gog, nos montes de Israel. Então, tu vai ver isso aí acontecer se alguém tentar mexer com Israel. Pensa num pai ciumento. É Deus com Israel, rapaz. Que cuida, né? Boa. Ó, vou precisar fazer um intervalo rápido. Na sequência, a gente volta aqui. O bloco é mais curtinho. Os meus convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Às vezes o assunto parece tão distante, né? Parece que não faz parte aqui, mas obviamente tem algo prático que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, tá bom? Hoje, voltando os nossos olhos ali para a profecia de Isaías 17 e querendo entender se essa profecia se aplica aos dias atuais da Síria e de toda a crise que aquele território enfrenta. Recebendo aqui no nosso estúdio, para uma conversa muito bacana, de muito conhecimento, o pastor José Carlos de Lima e o professor Alexandre Dutra. Na sequência, já vou devolver a palavra aos meus convidados, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então agora eu tenho 3 minutos para cada um, para considerações finais e uma aplicação do tema para quem nos assiste. Como no primeiro bloco comecei com o pastor José Carlos, vou começar com o professor Alexandre nesta oportunidade, tá bom? Professor, 3 minutinhos então para a gente, por favor. Bem, quando a gente olha para a situação na Síria, realmente é de partir o coração, pensar que uma geração foi perdida de crianças sem escola, sem o seu lar, são 12 milhões de pessoas que não têm mais a sua residência, a sua moradia, a sua casa. Realmente isso é de partir o coração, mas nós, como os evangélicos, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, devemos estar sempre com as mãos abertas para receber,
para acolher e também para provocar os nossos governantes a fazer algo por essas pessoas, né? Essas famílias, essas crianças que são vítimas de tudo isso que está acontecendo lá. Então, vamos pressionar positivamente os nossos governantes, aqueles que realmente podem fazer algo de forma política para ajudar essas pessoas que estão nessa situação, abrindo as portas do Brasil e que elas aqui possam ser acolhidas, como tem sido, né? Tanto os sírios já há 10 anos, aliás, 11 anos, né? Agora os ucranianos e os nossos irmãos venezuelanos, e agora entrando os argentinos também pelo sul, que nosso país possa estar, né, com as portas abertas para receber essas pessoas que vêm dessa tragédia humana, e também nós, crentes, possamos demonstrar o nosso amor cristão, estendendo a mão com o pão e com a salvação, porque realmente o que vai resolver na vida de qualquer pessoa, mesmo em guerra, é o shalom de Deus, é a paz do Senhor, que, como diz as Sagradas Escrituras, excede todo o entendimento. Você pode estar no meio de um campo de batalha e ter o shalom de Deus, a paz de Deus, e ela está no Sar Shalom, no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Então, essas são as minhas considerações finais para vocês que estão nos assistindo, que possamos nos engajar, orar pela paz dessas cidades, né? De Homs, de Alepo, de Damasco e tantas outras cidades que foram literalmente destruídas. Orar e clamar pela misericórdia de Deus por esse povo e que eles possam reconhecer que há um Deus Salvador que os ama e o seu nome é Jesus Cristo. Amém. Que bênção, que essa palavra encontre abrigo aí no seu coração, né? Terra fértil, preparada para semear, germinar e crescer e dar frutos. Como a gente falou muito dos refugiados na fala aqui do pastor Alexandre, recentemente nós fizemos um programa aqui no Vejam Só, falando sobre o trabalho de igrejas com esse tipo de grupo, né, de refugiados. Inclusive, além dos grupos que ele citou aqui, recentemente os afegãos também estão tomando conta aqui do Brasil, né, chegando aos montes, a centenas. E algumas igrejas aqui de São Paulo e de outras regiões do país se mobilizando para auxiliar também esse povo que vem fugindo da guerra, ali, da presença do Talibã, também desse extremismo religioso. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Viu? Muito obrigado. Obrigado ao Seminário Batista Livre por ceder o seu patrimônio intelectual para o Vejam Só também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Os contatos à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram. Todos os contatos que o pastor Alexandre passou vão estar lá para você acessar também, tá bom? Pastor José Carlos, 3 minutinhos para a gente, por favor. Muito bem. Irmãos, 24 de Mateus, verso 7, o Senhor disse o seguinte: haverá fome. Dentre os sinais que ele citou fome. E ao falar de fome, eu quero pegar aqui uns dados. Por exemplo, a Unicef diz o seguinte: aproximadamente 84 milhões de pessoas perambulam pelo mundo e particularmente nos países devastados por guerra civil. 25 milhões de crianças que não encontram mais seus pais. Quando Cristo falou fome, ele se referiu a esse resultado de uma política injusta. Só no Brasil você tem 230 mil moradores de rua. Essa é uma realidade que você está vendo. Nossa querida Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Hoje a situação, com R$100 você tem 3, 4 jantares lá, de tão desvalorizado que está a moeda. Venezuela numa crise que parece que não termina. O cumprimento da palavra é verdade, é verdadeiro. Deus, o Altíssimo, disse em Apocalipse 3,12, através de Cristo: aquele que vencer, eu farei dele coluna no templo do meu Deus e nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E escreverei sobre ele o meu novo nome. É promessa de Deus para você. Essa promessa, Cristo não quer que ela fique somente para você, mas os refugiados que aqui chegarem neste país que quase 100 anos atrás, Billy Graham orou pela bandeira deste país e disse: aqui começa o avivamento. Deus falou isso para ele. Que você busque o avivamento do poder do Espírito de Deus na sua vida para lhe batizar, para lhe dar dons espirituais, para fazer de você um crente completo.
e você abraçar qualquer refugiado que chegar aqui. Isso é um trabalho da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, dos irmãos batistas, metodistas, presbiterianos. É trabalho nosso. Ore por esses países. Ore por essas nações. Ore por todas essas nações. Você sabe que somente em Cristo é possível nós nos unirmos a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Que esse desafio lançado aí seja abraçado pelo nosso telespectador também, que é urgente. De fato, essa questão humanitária, né, de refugiados é urgente. Pastor José Carlos, de novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Sempre muito, muito bacana recebê-lo aqui, aprender junto com o irmão. Os contatos do pastor José Carlos à sua disposição também no nosso perfil oficial do Instagram. Pode acessar por lá para conhecer um pouquinho melhor do ministério. Se a gente quiser fazer um convite ao irmão também, tá tudo lá para você conectá-lo, tá certo?